Ouvinte de Evangélica FM, seta não mantenha a irmandade, não agradeceu para a maneira que você está na sua emissão do Rádio Evangélica FM, que te emite a partir de Gabo para lá, não é que você está nela. Essa é mais uma edição do programa que chama Conselho para um Bom Saúde, que está conduzido para mim, chama Binas, sempre não tem apoio do nosso parceiro do Ministério Razão para Viver, a partir do Brasil, e nós está com a irmã Ieda, a nós também, e emissão experimental, que nós estamos a fazer 10 programas na Facebook, para que lá não agradecer Deus, para essa oportunidade que patino, que não misti e não espera como ainda ser bom, para mangar gente que está ouvindo, é por ter a oportunidade de por também estar acompanhando através do Facebook ou para YouTube, do canal de rádio YouTube, de Rádio Evangélica FM. Para pouco começando a ouvir para o primeiro bias e certamente vou na Mississippi, mas é parceiro razão para viver e baquim. E um ministério cristão que tem compromisso com a palavra de Deus, só com a palavra de Deus, é tatice manga de ensinamentos de diferentes temas com assunto que tem uma alvo para ajudar gente para conhecer a palavra de Deus, para crescer na sua vida, na sua ligação com Deus, através de Cristo e conhecimento, ensinamento claro, específico de palavra de Deus, sem tendência que não está falando inclinação de denominação, que lá que nesse assunto, é tá mandando ser conteúdo do programa, não está passando de linha na rádio evangélica FM na Gabo, já para manga de ano. E gosto também é distinto através de ser profissionais da área de saúde para ajudar no com o conselho que está ajudando a comunidade, na população, com tudo outros que na ouvindo, para poder assim estar na companhia também com esse ensinamento, não fia como o objetivo desse programa é para ajudar cada um de nós para não por ter bom saúde. Bom saúde é assunto que interessa a nós tudo. E é da com os outros parceiros que estão conosco, é que eu ouvi crioulo. Suma nome se para tudo que eles estão ouvindo na Guiné-Bissau, com outra parte do mundo, suma boa que ainda bem acompanhando, gosta através do Facebook ou na YouTube, para poder ouvir e entender tudo coisas que na papiado. Ele comanda, tudo conversa que era na Ticino, na português, na traduzir, para boa que na ouvindo, para poder ouvir na crioulo. Se você ouvir português, então com a tradução, você não consegue ouvir. Ele comanda, não está traduzir esse programa, ok? Ieda, boa tarde. Como é que você está? O que é que tem para nós no programa da hoje? Boa tarde, Pastor Binas. Boa tarde a todos os ouvintes de Guiné-Bissau. Que alegria, que grande honra a gente tem de estar com vocês. Por Ieda, enquanto, só pelo rádio. sim. Ieda fala boa tarde para mim e fala boa tarde para todo ouvinte de Rádio Evangélica FM e fala gosto por nesse momento que nós estamos nela ainda e através só de rádio, mas e tem grande contentamento de poder estar conosco. Hoje vamos falar sobre um tema que é muito importante, que nós dizemos são vetores. A nós não noticia tema, não papel de assunto que tem grande valor, que não está falando vetores, isso é do que gente que está leva alguma coisa. Então, quando nós falamos desse tema, estamos falando de temas que vão e vêm aqui nos nossos assuntos na rádio. Ora que não na papel desse tema, não está na papel de tema que está bem e está bem no ensinamento ali na rádio. Nós vamos falar sempre de que há uma grande relação entre nós, a nossa saúde e o ambiente. Não na papel e não na fala sempre como e tem ligação que tem entre nós com o cal onde que nós está vivendo nela. E quando falamos disso, estamos falando da maneira como vivemos. Ora que não na papel desse, não está na papel na maneira que nós está vivendo. Nós estamos falando de hábitos que são culturais, que vêm de gerações até. Não está na papel de costume que não pode falar de como e coisa que não yarda já de gerações para geração. E também da relação que existe entre o nosso organismo e o ambiente, o mundo. E também a relação que tem entre nosso corpo com o mundo onde que nós vivemos nela. Então, esses temas, eles se conversam muito. As coisas é papel com outro. E é por isso que nós vamos sempre nos referir a algum desses temas, conforme vamos falando sobre as questões de saúde.
ele comanda sempre nota riba no papel des coisas é tópico que não na papel dele, na todo tempo que não na papel ou não na trata assunto de saúde. Nós tratamos questões, por exemplo, referentes ao lixo. No papel de coisas suma e lixo. Porque nesse ambiente onde se juntam lixo, muitos animais que são vetores de doenças habitam nesses lugares. Papel nescau, onde que lixo testa nele, limárias, não pode falar até bichos que tá leva doenças, é tá mora na que coldar de cá onde que lixo junta nele. Conforme nós vamos vivendo, nós nos acostumamos com algumas situações. Na maneira que nós vive, e tem algumas coisas que nós acostuma com ele, na nossa vida de dia a dia. Com o passar do tempo, a gente acha que isso é normal, que faz parte. Maneira que o tempo tá passa, nós tá chegando bem pensa como é coisa ali e normal, é se fazer parte de vida. Então, nós precisamos estar alertas, porque esses animais que nós achamos que não tem problema, eles estão carregando doenças de um lado para o outro. Não precisa tomar sentido para via outra hora, bichos ou limárias que não tá pensa como e normal é que ser nenhum problema, manga de bias é tá na carga doença de um lado para outro. E nós estamos falando aí dos mosquitos. Nesse grupo, não pode chamar mosquitos, Baratas, barata, ratos. rato. Nós estamos falando de pulgas. Também não na papia até aqueles bichozinhos que não pode chamar de como? Carangas. Pulgas. Carangas. Carrapatos. Carpatas. E nós temos uma infinidade de outros animais que são animais carreadores, vetores de doença. Não tem outros qualidades de bichos ou limárias que tá carga doenças também. Então, quando você vê um inseto como esse, ele não pode ser considerado como qualquer coisa. Ora que pode limária assuma essa, boca pode olhar assuma coisa que muito tem grande sentido. Você não pode deixar crianças brincando num lugar onde há esse tipo de bicho. Boca dibre disso, menino está na brincar na cá onde que tem escordar de bicho. Nós falamos, por exemplo, em dias de chuva, quando as crianças gostam de brincar na água da rua. Não pode papel até não mencionar na tempo de chuva, onde que menino tá gosta de brincar na água de chuva. Porque nessa água de chuva há muita urina de rato. Papia na água de chuva e tá tendo manga de missa de ratos. E há muito risco de contrair a raiva. Lá e tem grande risco de alguém apanhar aquelas doenças que também na missa de ratos. Então, quando nós estamos falando de vetores, nós falamos de dois tipos de vetores. Ora que não pensa nesse assunto de bichos que tá leva doença, não pode olhar eles na dois grupos. São dois grupos, então. Um grupo que nós chamamos de vetores mecânicos. Um grupo não pode chamar eles de vetores mecânicos. Buna bem entender que a hora que explicar. Um vetor mecânico é um bicho que simplesmente pega um bichinho que causa doença e leva para outro lugar. É como se ele fosse um carro, um mecânica. O que está chamado de transportador ou levador mecânico, está servindo só um carro, um motocarro, um táxi, que está leva só de um lado para outro. Ele não vai fazer nada com esse bicho que causa a doença. Ele só vai carregar de um lado para outro. Ele próprio, e não está fazendo nada com aquele bicho que não dá doença, ou alguém que vai nele. Ele só está leva só. No caso do vetor biológico, na lado de aquilo que não pode bem falar como vetor, aquele outro grupo que é o vetor biológico, o organismo causador de doença precisa completar a transformação dele dentro do organismo. Corpo
corpo de alguém que não bem está nele, ou de bicho ou outro ser vivo onde ele não está nele, e precisa de completar o trabalho que tem que fazer com ele, hora que está lá dentro do seu corpo. Então, isso acontece com vários transmissores, como, por exemplo, o mosquito da malária. Nós temos outros agentes causadores de doença que precisam do organismo, daquele vetor, daquele bicho, para completar o ciclo dele, até que ele se forme, se torne um causador de doença realmente. Outras partes do nosso corpo está precisando de que bicho dentro de nós para poder trabalhar por um certo tempo, então que está completo tempo que precisa para formar para ser completo, assim para poder estar no trabalho que deve fazer lá dentro do corpo de cá onde é que vai hospedar nela. Então, alguns agentes causadores de doença, alguns protozoários, alguns vírus, algumas bactérias, eles precisam viver dentro desse vetor, desse transportador. Alguns bichos que está causando doença, está precisando de aquele outro jorções, o tipo de bicho que está carregar, só eles eleva. Então, aquele causadores de doença, aquele está põe alguém para ficar doente, e precisa do corpo daquele cargo, não considera assim, de transportador, para poder completar esse tempo de formar, para poder balir para fazer trabalho. Então, quando nós pensamos no trabalho do sistema de saúde, nós estamos pensando que nós precisamos de serviços que cuidem da pessoa que adoece. Ora que não há papel na questão do sistema de saúde, não há papel de alguém que precisa de cuidar daquele trabalho que nós chamamos de sistema de saúde. Mas nós também precisamos de uma parte do sistema de saúde que cuide do ambiente. E nós precisamos também de outro grupo de gente que está trabalhando na área de saúde, que nós não falamos como, que eles que devem cuidar de área ou ambiente em que saúde está nela, envolvido. Então, quando você se envolve com a sua comunidade para manter o local limpo, para ter um tratamento correto do lixo, você está cuidando do ambiente. Ora que junta mão com gente de boa comunidade, de boa tabanca, de boa praça, ou de boa bairro, você ajuda para fazer aquele ambiente em que você mora nele, você ajuda para poder ter boa saúde naquele lugar onde você está nele. Hoje nós vamos falar rapidamente sobre o carrapato. A os, não há papel um bocadinho sobre carpata. O carrapato que vocês têm aí não é um carrapato tão danoso, tão perigoso como o carrapato estrela que temos no Brasil. Qualidade de carpata acabou botando lá na Guiné-Bissau e que mesmo tipo de carpata que não tem ali no Brasil, para aquilo de boas e que está muito fácil mal tio. Suma é que não tem ali. Principalmente áreas rurais, você vai ter muito mais contato com os carrapatos, porque eles são animais que ficam em outros animais. Principalmente, não pude falar com manatabancas, buna vai olhar mais carpata para bia e tipo de bicho que está ficando outro limárias. O carrapato, ele vai estar muito presente em cachorros, ele vai estar muito presente no gado. Carpata, buna bing olhar bias na porco, na gato ou na cachorro ou outros limárias. E quando você tem esse animal, o que acontece? Ele suga o sangue do animal. Ora que você tem limária, o que está fazendo? E está chupa sangue de limária. E esse sangue serve para a energia e para a formação dos patógenos que habitam o carrapato. Logo, que sangue está servindo dentro dele para poder sustentar, quer dizer, para poder trabalhar para a formação desse corpo, de que carpata que está dentro dela. Então, o patógeno, esse organismo que causa a doença, ele vai estar dentro do carrapato e ele vai deixar de ser, ele vai passar por toda a transformação, desde um ovo, uma larva, ele vai ficar pequenininho, depois ele se torna adulto e causa uma doença. Aquele bicho agora que está causando doença que está dentro do corpo de carpata, e está ficando lá todo o tempo que precisa desde essa formação, diz não olhar no tamanho ou na forma do ovo, hora que padi ou quente, e na kirsi, toque bem torna grande para começar a causar agora aquela doença. E precisa do corpo de carpata para passar para todo esse processo, para estar pronto.
Então, é muito importante, porque um animal que está infestado com esses carrapatos, ele vai adoecendo também, ele vai emagrecer, ele vai adoecer. Outra coisa importante que bom para nós saber, limária que tem é carpata, ele também está sofre, está doente, está magro para via carpata na chupa-se sangue. No Brasil temos, como eu falei, um carrapato que é muito perigoso, o carrapato estrela, e ele pode gerar morte mesmo. Na Brasil não tem um coldade de carpata que é muito perigoso para via e poder fazer alguém toque tá morrer. Mas na África, em geral, e falando especialmente de Guiné-Bissau, nós temos que atentar para o fato de que muitas pessoas que adoecem já estão com o sistema imunológico muito abalado, muito abatido. Na questão da África, na maneira geral, a senhora que não joga a África tudo, suma não por bem falar também na caso particular de Guiné-Bissau, ora que eu para gente que está doente, que como é que está? Se corpo, manga de bias, e está fraco, e está tendo fraqueza, e está tendo força, tio dentro dele para defender. Ainda temos uma questão relacionada ao HIV e AIDS que precisa de atenção, porque isso afeta a imunidade para outras doenças. Outra coisa também que não pude mencionar ali, não chama aquilo para conselhar gente, para não lembrar de que doença de VIH-Sida, que também está fraco esse corpo de alguém, e está perdendo força de poder aguentar escoldar de doenças, ou bichos que também causam doença. Então, quando nós falamos desses vetores, como o carrapato, por exemplo, estamos falando de animais com que a gente se acostuma diariamente a ver. Ora que não é papel desse tipo de limária, suma bacarpata, é um tipo de bichos que não costuma já estar olhando, para sempre não olhar perto de nós, na nossa casa, e não vira com nós. E a gente costuma pensar, isso não é problema, isso é uma coisa do dia a dia. Logo, não também não pensa, não, mas esse canada, carpata também, tá carpata aquilo é canada, aqui que não está olhando todo dia ali na limária, aquilo é canada. Eu já cheguei a ouvir alguma pessoa falar, mas também é uma criatura de Deus. Caso diga do alguém não fala como, não, mas carpata também, Deus que compor. Mas eles causam doença e nós estamos falando de coisas muito graves que podem causar problemas para crianças, para o trabalhador, para a mãe, para os idosos. Agora é bom para nós saber como não tratar de uma coisa séria, não tratar questão de saúde, para e pode fazer mal, e pode pôr alguém grande, pode pôr menino, até aquele de idade, para ficar doente, para ver aquele bicho de carpata. Ele comanda não, cadibe de brincar com aquilo. Então, no caso dos carrapatos, é muito importante que, para tirar um carrapato da pele, você tem que ser muito cuidadoso para fazer isso. Ele comanda e bom para não tomar sentido. Ora que boja carpata morrer alguém ou na cor de qualquer limare pega lá, ora que na tirar, budibre toma sentido na maneira que bona tirar dela. Principalmente se você está numa região de plantação, numa região de criação de gado, Se você está num campo ou uma banca onde que tem a gente está labrar algum qualidade de labor, suma milho ou outros tipos de labor, é muito importante que o exame do seu corpo ao final do dia, no horário que vai fazer a sua higiene pessoal. é bom sempre para burra vista o corpo, para o corpo direito, principalmente de tarde, hora que uma bim vai lavar o corpo. Então, às vezes, você vai precisar que outra pessoa te ajude a examinar o seu corpo. E bom, até, talvez não tenha esse costume, mas bom, algum momento para pedir alguém para ajudar o jogo do corpo, para ravistar o corpo. Porque quando esse animal se instala na sua pele, Sabia de quê? Sabia, hora que esse bicho sinho pega na corpo, na cor do corpo, ele se alimenta do seu sangue. e está começando a chupar o sangue. E ele, ao mesmo tempo, está produzindo dentro dele vários patógenos. E para além de chupar o sangue, dentro desse corpo, e está na manga de outros bichos que acabam ali para a saúde. E ele introduz isso também na sua pele. E ele está cambando aquilo também através do cor do corpo para dentro do corpo. Conforme esse carrapato aumenta de tamanho, porque ele vai sugando sangue,
Na medida que a carpata na buri tamanho para até ficar na chupa sangue e na kirsina gross, ele também vai criando uma porta de entrada dentro do seu organismo. e testa também a criar uma porta de entrada para dentro do corpo. E não apenas para aqueles elementos que causam doença, mas para outras doenças também. E cá só para aquele outro bichos que está causando doença, mas para outros qualidades de doença, por entrar também naquele buraco que ele abre na boca do corpo. Porque nós estamos, às vezes, numa situação no campo e coçamos a pele, porque aquilo gera uma coceira. Fabia, não testa na campo ou na tabanca, e a hora que o carpata mordeu, normalmente que cauta fica no coçal, bota tem tendência de coçar. Você está no campo, você não está com a sua mão limpa. A hora que está na lugar ou na bulanha, bocata tem a mão limpo na todo o tempo. Porque você está trabalhando ali com as coisas. Fabia, buscar lá, buna trabalhar, buna pega manga coisas. Mas aí, quando você coça, você introduz outros patógenos dentro daquela ferida. Agora, a hora que o bumão está susso, carpata mordeu e disse aqui que é o molestado, bumão susso. A hora que o bem coça agora aqui, que suicidade com outros bichos que por estar aqui, bumão com suicidade, e não entra naquele buraco que o carpata faz na bocuro, alala, e entra na bocuro. Sim, nota. Então, nós falamos que é importante você examinar a sua pele para olhar se tem pontos pretos dentro que não estavam. Ele comanda não é aconselhado como e bom sempre para o jubi curdo o corpo direito para jubi se contra e tem algum coisa um mancha preto na bucuro que tarde está lá, mas um coisa novo que começar na olha. E há coisas que a gente consegue ver, mas há áreas do nosso corpo que não conseguimos ver. Não conseguimos ver as nossas costas. E tem uma coisa que não tem que ser, mas tem parte do nosso corpo que não pode olhar e tem outra parte que não pode olhar. Por exemplo, nunca pode olhar atrás da minha costa, nunca pode olhar totis, nunca pode olhar atrás da minha ombra. É claro que os carrapatos vão procurar áreas que são mais quentes, como as juntas, como embaixo dos braços, entre as pernas. Custa parte agora do corpo do pecador que o carpata está buscando vai morder para ficar segundo e que parte mais quente de nós, que por ser bar de sabaco ou alguma parte do corpo que está dobra entre dedos e por vai rugir lá e olha cá de morder e fica. Que são áreas que têm mais sangue. Fabia lá também ser partes que mais está tendo sangue no corpo. Então, eles vão se instalar nessas regiões. Hora que vai mora naquela área morder e fixa e olha já casa de fica. Então, você vai precisar de ajuda de alguém para olhar o seu corpo. Ele comanda buna precisa de alguém para ajudar o rabista o corpo lá de trás, tudo para o bicica ficar lá atrás da orelha. E é importante saber que não é para você espremer esse bicho na sua pele. Não me se consiga. E bom para você se buca se biba. De como e capa bu quebra aquele carpata na bu corpo. Cabo disso até que rebenta na bu corpo. Você precisa tirá-lo com uma pinça. Ou precisa de pegar ou raspar para tirar com algum coisa que por tirar dela. Suma aquele material do hospital que está chamado pinça. E tá que parte alicate pequenino sim. Que tá pega direito o chupti, o junda bu tirar. Porque se você espreme, aqueles bichinhos que estão dentro entram mais rápido dentro do seu sangue. Que comanda bocadinho de sal para arrebentar na bocoro. Bu lembra como é fura de couro, não contava já como a hora que na fura. E tá de um buraco. E aquele bichos agora que ele tá tarra carga dentro dele, a hora que o rebentar, com que sangue que na darma. Ena aproveita entra naquele buraco que ele abre bande que finca basi boca na bocoro. Alala, ena ruguji lá quente. Sem nota. Bem, nós vimos que esses animais, que são esses patógenos, esses bichinhos, que nós vemos todos os dias, nós precisamos pensar neles não como bichinhos que estamos acostumados, mas como causadores de doença. Ele comanda não aconselhar, não pedir para tudo não obedores, para não ter paciência, não tomar sentido com esses bichos que não estão olhando todo dia, na vira com nós na casa, e para que não costuma que eles é que não fazendo nenhum mal. E bom para nós saber como é tá fazendo mal, mas bruta de mal na nossa saúde, que outra hora não está bem pensando como é nada, mas e nada que está causando problema na saúde, não toma sentido com eles. Isso significa a gente também ter mais valor pessoal. A hora que não faz isso, e não mostra como a nós próprios não devemos dar valor para nossa cabeça. Que nós não temos que conviver com bichos que são causadores de doença. Não
Cadibre seta mora com bichos que tá cambanta alguém doença. E nós vamos falar ainda um pouco sobre o ser humano como um carreador. As nossas mãos são vetores de doenças se nós não cuidarmos. Não é bem falar também de pecador, suma cargador também o transporte de outras doenças. Dos partes do nosso corpo que está carregando também doença e ser no próprio mão. Se não toma sentido com ele, no mão e está carregando doença e leva de um lado para outro. Quando nós tivemos a pandemia de Covid-19, Olha que não tem aqui pandemia de Covid-19, aprendemos que não podemos colocar as mãos quando vamos espirrar. não se na bakuma, no cadibe de tapa no mão com o nariz, hora que não vai expirar. Eu sei que isso é um ato de poupar as pessoas de receberem gotículas dos nossos espirros. Se bikuma, hora que não faz questão de tapa nariz, sim, não tá na pensa como não camisa para não alguma coisa sair no nariz ou na boca e vai sujar quem que está perto de nós. Essa é uma preocupação educada. É até um cuidado de comportamento que não está falando com e alguém educado. Mas o problema é que depois a gente não pode lavar as mãos e a gente vai cumprimentar outra pessoa. Problema como não está bem esqueci, não está nem lembra como não vai lavar na mão. Hora que não acaba de respirar ali com boca, não está esqueci, alguém bem não está longando a mão, não dá. E aí aquela pessoa vai levar a mão dela para tampar a boca ou porque ela está com sono. Se dono também, e kana se como não mão suso, e na carga coisa de riba dela, e kana nota outro hora por bem esqueci abre boca e usa aquele mesmo mão para tapar a boca, ou e vai expirar, ou e pega alguma outra coisa de comer, e kana lembrar a mão, lá e entra na doença na boca, para vai bas. Então é importante lembrar que nós podemos usar esse ato para quando vamos espirrar, para conter essas gotículas. El comanda não me se lembranta gente que manha que não fazia naquele tempo de Covid-19, onde que não está põe no cotovelo para não expirar com ele. Conta aquilo é bom manha que não ajudando para não poder livrar de cambantar outra doença através do nosso mão. Nós, durante a pandemia, mantivemos esses atos, esses hábitos. Durante o tempo do Covid-19, tudo gente respeitava o costume de bater meter nariz na cotovelo para não expirar. Mas quando a pandemia entrou sob controle, esquecemos isso. Olha que o Covid-19 controlado e para matar gente, não esquece tudo, não riba na não manha antigo. Então é preciso retornar esse hábito e sempre nos lembrarmos que as nossas mãos, elas precisam estar limpas El antes de comanda tocar uma outra pessoa. não aconselhar, não encorajar, e bom para não riba sempre nesse costume, para não se ver como não mão, e que tudo hora que está limpo, apesar de ir bater lavar tudo hora limpo, mas para não tomar sentir para ele também por manter doença para outro alguém. E é isso que temos para hoje. Nós vamos ainda continuar falando sobre vetores e outras doenças. E que nós preparar para bom na programa 2, não é bem continuando outro programa de papia sobre bichos que está camanta doença. Não espera como, querido rádio 20, buobi e buntindi consigo notícia. Você vê, suma que não falava um tempo no programa ali na rádio, não falava como consigo, nunca é cá demais. Sabia que? E tem hora e está contando coisa que não se está lembrando ela. Outra hora e está contando coisa não que não se Canto de nós que se viva com uma carpata e está camanta alguém doença. Canto de nós que se viva com uma que buracozinho que o carpata está mordendo na couro. E por isso servir um porta para entrar na doença que amanhã é 20 no foronta. Pouco de nós. A mim que se viva. A nós começar a se ver com a irmã Ieda. Então, sucuta programa consigo para um bom saúde. Ranha bo parente, ranha bo família, fala eles com na Rádio Evangélica FM, tem um programa que está passa. A boca não acompanhando através do Facebook. Camban tem link de mandar lá para o amigo, para o parceiro, companheiro que está lá no outro lado do mundo, para esse como e tem um programa que não pode escutar, que não te ensina conselhos, que não orientando. Coisa assim desse que não pode injute. E pode te ensinar manga de problema. E pode levar até a morte, isso aqui falando. Aquele carpata que não tem nem se diferente que aquele de Brasil. Mas está matando. Aliás, e por que ele próprio que não matando? Mas bicho que não tem, se não por vir matando. Mas se não se não houve consigo, não toma sentido, não está prevenindo. E tem aqui ditado que está falando melhor prevenir de que não bem está a fazer tratamento. Como agora com uma prevenir, coisa que eu vou
Ele comanda é bom para o conselho para o Sibi. E hora que o Sibi agora, aquilo que não faz mal, só e não faz bem. Então, compartilha esse conhecimento com quem que você conhece, o amigo, até que eles vão conhecer. Se o Messi publica as coisas na página do Facebook, fica à vontade, que não Messi para conhecimento passa para toda a população de Guiné-Bissau está com consciência claro para que não brincar com a sociedade, para a sociedade e não afetar. E não também me se fala Estado, mas Carpata também, nós próprios não podemos lutar contra aquilo. Não diz Estado para fazer que outra parte que não pode. Mas a hora que aquilo que não pode, não orientado, suma que esse conselho tem sido para nós, não pôs sentido, não presta atenção, que não jute, não faz suma que não aconselhado. Quem que está conselho, dificilmente também fala, ai, sem se biba, e que está arrependi. E a hora que não arrependi, está falando tarra para se ver a coisa. Mas suma que não tarra para se ver. Deus ajuda os notícias dele nesse conselho, de conselho para uma boa saúde. Não pega algo nas duas mãos, não guarda no nosso sentido, não jumbai com outro sobre esse assunto. Conta para o companheiro, na bancada, olê colegas minhas, na seu fogão. Não te rapaz que coisas tudo. Para barata, que não passa de um lado para o outro, não é barata, um barco basura, um sutal tac e para dizer que coisas. Não pensa, e era na continuação no manga do conselho. Acabou perder o próximo programa. E cá não sendo nada inútil, e não sendo muito bom para bom. Mas de repente tu fala, não, mas Bina, tem uma coisa aqui para que me se vai apontar. Nunca consigo apontar. Como pode fazer? Nunca tem 10 partes. Não dá oportunidade. Sucuta, vou poder ligar para esse número que não dá. E número de orange, vou poder ligar a qualquer momento. A hora que vou acabar assistir esse vídeo ou esse programa que não passa, ou que não ouvindo, na via rádio, a hora que eu acabar escutar, botar tomar esse número que não dá, depois botar liga, vou contar, vou pergunta. A hora que eu conta, vou pergunta, não quero tomar o nome de. Li na programa, não quero tomar nome de ninguém, não está falando ouvinte punta. Logo, na toma boa pergunta, na manda para a irmã Ieda, ele não vai preparar a resposta para ele que diária, amiga diária. E na esse assunto, para vir responder ali no programa. Número é 10, 95 632 31 32. Não repete o número. 95 632 31 32. Anote esse e vou fazer pergunta, não é contente para poder responder na outro programa. Não agradeceu, maneira que eu tomo tempo para escutar esse conselho, que para bem de bom, para bem de boa família, para bem de boa comunidade, para não bem e para bem do reino de Deus. Você para ver que a bobo tem valor para Deus. Deus que me para a doença. Ele que manda te ensino tudo o conhecimento que nos ajuda para não poder cuidar desse corpo que para ter. Não tem outro que sobra. Só que não tem. Se não diz agora é dana para ver coisa que não recebe. Que lá é bom. Esse conselho e prova do amor de Deus para mim, para você, com a família. Para Deus abençoar. Até no próximo programa, se Deus assim próprio e miste. Amém.